Nós vamos caminhar mais um pouquinho neste livro de Eclesiastes, e hoje nós vamos tratar da porção que se encontra no capítulo 11, dos versículos 7 até o 12:8. Eclesiastes 11, do versículo 7 até o 12:8. Este será o nosso penúltimo sermão neste livro de Eclesiastes, e será também o nosso 25º sermão no livro de Eclesiastes. E eu vou pedir para que vocês me ajudem na leitura mais uma vez, para que nós possamos fazê-la de forma responsiva. Eu vou ler o versículo 7, vocês o seguinte, até nós chegarmos em 12:8. Para aqueles que preferirem, a projeção está posta aqui, atrás de mim. Eclesiastes, capítulo 11, a partir do versículo 7 até o 12:8. Leiamos a palavra do Senhor. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. Antes que escureça o sol, a lua e as estrelas no esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem, os homens outrora forte, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantarás a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuirão. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à terra, à casa eterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre um cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Senhor, lida a sua palavra, eu suplico a Ti, para que sejam agradáveis ao Senhor a meditação do meu coração e as palavras dos meus lábios, ó Deus, sejam doces a Ti, Senhor meu, rocha minha e redentor do seu povo. Amém e amém. Meus queridos, sejamos honestos. Tempos difíceis nos fazem nos lembrar de Deus. Mas, por outro lado, tempos de fartura tendem a nos levar a nos esquecermos do Senhor. E Deus sabe disso.
quando Deus levou Israel do Egito à terra prometida, em Deuteronômio, capítulo 8, dos versículos 12 ao 19, eu vou ler alguns trechos aqui, o Senhor advertiu Israel a respeito deste perigo, de se esquecer dele. Então Deus disse, a partir do versículo 8, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa terra boa, numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, terra de trigo e cevada, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de haveres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Antes, lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Meus irmãos, a exemplo de nós, Israel se esqueceu de Deus muitas vezes. E esquecer-se do Senhor significa deixar de obedecer os seus mandamentos. É por isso que esse trecho de Eclesiastes é muito importante para nós. Nele o pregador encoraja todas as pessoas, mas especialmente os jovens, a se alegrarem na vida, a desfrutarem dela, mas também, antes que seja tarde demais, se lembrarem do seu Criador, a quem prestarão contas um dia. Por isso, o que eu espero fazer essa noite é lembrá-los de que, porque todos nós voltaremos ao pó, nós devemos, desde cedo, desenvolver uma vida na qual Deus, o nosso Criador, seja o centro. O que eu espero fazer essa noite é mostrar que, porque todos nós voltaremos ao pó, nós devemos, desde muito cedo, desenvolver um estilo de vida no qual Deus, o nosso Criador, seja o centro. Por isso, para o título da nossa reflexão, nós pensaremos em aproveita a vida, mas lembra-te do teu Salvador, ou do teu Criador. Aproveita a vida, mas lembra-te do teu Criador. E nessa sua exortação, para nós nos lembrarmos do Criador, o pregador começa nos lembrando de como a vida é boa, meus irmãos. Regozija-te na bondade da vida, e esse é o nosso primeiro ponto. Regozija-te, alegra-te, desfruta da bondade da vida. Versículo 7 diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Aqui o pregador está se referindo ao despertar de cada manhã, dizendo que abrir os olhos para um novo dia de vida é bom. Abrir os olhos pela manhã, ver a luz do sol é doce como o mel. Ver os olhos de alguém se abrindo para a vida nunca foi tão doce para mim como nas experiências que eu tive com os meus filhos. Quando há mais de 18 anos atrás eu vi o Davi, e poucos anos depois a Carol abrirem os olhos para este mundo pela primeira vez, eu pensei, eles estão vivos, que bom, que bom. Já na enfermidade do meu filho Samuel, depois de ter ouvido o médico me dizer que ele poderia não sobreviver às próximas horas, e depois de 7 dias vendo-o em coma induzido, quando eu vi os seus olhos se abrindo das trevas da morte para a luz, eu percebi o quanto viver é bom. A vida é boa, meus irmãos. Ver os meus filhos abrindo os olhos, despertando para a vida, foi um momento doce para minha alma. Meus queridos, sim, a vida, ela é uma delícia. Viver é uma delícia. E nós precisamos aprender a
a encontrar a alegria nos bons prazeres dessa vida. Nós devemos aprender a desfrutar do prazer de um abraço apertado em um amigo, de fazer cócegas nos nossos filhos, de um beijo gostoso na nossa esposa e no nosso marido. Marido e esposa, hein, jovens? Nós devemos aprender a desfrutar daquela companhia agradável do cônjuge de muitos anos, não é, seu Levi? Nós também devemos aprender a comemorar com entusiasmo o gol do nosso time. Não é, Stephenson? Está lá fora. Nós devemos até aprender a beber gostosamente o nosso vinho. E até sorrir das piadas ruins. Porque tem umas que são ruins mesmo. Principalmente se vocês ouvirem o Samuel contando. Nós devemos apreciar, meus irmãos, as vitórias sobre os pecados, a alegria de poder servir ao Senhor, de semear a sua palavra e do contentamento de colher almas sendo salvas para o nosso Redentor. Meus irmãos, a vida ela é repleta de muitos momentos doces como mel, de muitos momentos brilhantes como o sol. É por isso que o pregador ele nos exorta, mais uma vez, olhem comigo para o princípio do versículo 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozija-te em todos eles, regozije-se em todos eles. Se Deus lhe conceder a graça de viver muitos anos, jamais se esqueça da bondade que Deus tem te concedido na sua vida. Pense em todas as coisas doces e brilhantes que Ele te concedeu ao longo dos seus anos e louve a Deus por cada uma delas. Louve pelo amor, pela mãe, louve pelas bênçãos, pelas orações respondidas, louve pelos amigos, louve pelos sabores, louve pelo dia ensolarado, pela chuva, se alegre pelos netos que hão de vir, se alegre pelas conquistas e até pelas derrotas que fazem a nossa fé mais robusta. Mas alegre-se no Senhor. Meus queridos, porém, enquanto nós nos regozijamos, nós precisamos nos lembrar que a vida inclui muito mais do que luz, muito mais do que doçura. E isso é algo que o Koheleth, o pregador, não nos deixa esquecer jamais. Ele diz que se nós vivermos muitos anos, final do versículo 8, nós devemos lembrar-nos de que há dias de trevas, porque serão muitos. Neste mundo nós também sentiremos o gosto amargo da vida. Mais cedo ou mais tarde, nós sofreremos perda, luto, injustiça, traição, abandono, tristezas. O livro de Eclesiastes, ele é muito realista. E o pregador quer, sim, que nós nos alegremos nos prazeres da vida e sejamos felizes, mas sem nos esquecer das muitas tristezas que existem em um mundo caído. É por isso que ele nos diz que nós devemos nos regozijar nos dias doces, especialmente quando nós nos lembramos que os dias maus virão, e eles serão muitos. Então o pregador ele conclui dizendo tudo quanto sucede à vaidade. Como nós já vimos no decorrer deste livro, a vida é como um vapor, ela é uma bolha de sabão. A vida é transitória. Quando você menos se der conta, você estará vivendo dias de trevas, dias maus. Por isso, meus irmãos, não desperdicem o tempo de vocês. Alegrem-se em cada dia doce que o Senhor lhes conceder. Abrace, beije, se alimente, honre, se divirta, sorria. Aproveite a doçura do dia de hoje. Como é comum nós não darmos valor à vida. Nós ignoramos e não desfrutamos do presente, do dia que se chama hoje. Nós estamos sempre ansiosos pelo final de semana, pelo dia da folga, pelas férias, pela aposentadoria. Mas, meus irmãos, por favor, não tenham uma vida como uma coisa certa. Não vivam como se vocês pudessem dominar os dias de vocês sobre a face da terra. E aqui eu
não estou dizendo para vocês viverem temerariamente, sem planejar o futuro, sem esperança no amanhã. Não! O que eu estou dizendo é não ignore que o hoje é o que vocês têm. O amanhã é só uma esperança. O fim de semana, o próximo dia de folga, as férias e a aposentadoria podem nunca chegar. Mas o hoje é seu. O hoje está nas suas mãos. Alegre-se nele diante de Deus, do Deus que te ama e tem te concedido vida. Não viva, meus irmãos, o hoje amargurado, esperando o amanhã, reclamando, como um monte de velhos ranzinzas costumam fazer. Aproveitem as boas coisas da vida e receba o novo dia, cada novo dia que o Senhor te deu, exatamente como o salmista fez no Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aproveite o dia de hoje. Apesar de haver dias de trevas, a vida ela é doce como mel e muitas vezes radiante como o sol. É por isso que o pregador está nos exortando. Alegra-te na bondade da vida, hoje. Em segundo lugar, ele nos diz, alegra-te na sua juventude. Esse é o nosso segundo ponto. Alegra-te na sua juventude. Meus irmãos, quando nós somos jovens, nós não fazemos conta dos nossos dias. Jovens costumam dizer, eu tenho a vida toda pela frente. Como se toda a vida não pudesse acabar no próximo minuto. É por isso que a partir daqui, nos próximos versículos, o pregador ele vai falar especialmente a vocês jovens. Por isso ouçam com atenção. Versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Aqui o pregador, ele dá uma ordem. Alegra-te, jovem. E para tornar a sua ordem ainda mais enfática, ele acrescenta, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Ou seja, siga os seus desejos, dê à sua alma tudo o que os seus olhos querem. Não adie a alegria para o futuro. Faça tudo o que o seu jovem coração desejar hoje. Mas o pregador diz mais aos jovens que anseiam buscar pelo prazer. Versículo 10. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Aqui, meus queridos, o pregador, ele está encorajando os jovens a eliminar as coisas ruins que perturbam o nosso corpo e a nossa alma. O que ele está dizendo é, jovem, evite a todo custo o desgosto. Um desgosto é qualquer problema que cause preocupação, que enfurece, que entristece, que irrita. Desgosto é aquilo que nos impede a alegria de viver. Para nós sermos felizes, nós precisamos banir o desgosto da vida. A dor física também impede a alegria de viver. É por isso que o pregador ordena, remove da tua carne a dor. O que ele está dizendo é, afasta da tua vida tudo que restringe a sua felicidade. Jovem, não arrume a bagunça que você fez. Abandone compromissos e relacionamentos que lhe trazem desgostos. Evita qualquer responsabilidade que te prive do prazer imediato. Desfrute agora mesmo da intimidade entre um homem e uma mulher, sem assumir o compromisso e longo pacto do matrimônio. Dirija o seu carro sem ter habilitação. Seja feliz. Atenda a todos os desejos do seu coração. Faça tudo isso. Lembra-te, jovem, a primavera da sua juventude é vaidade, é um vapor, é uma bolha de sabão que logo vai passar. Por isso, não permita que nada impeça você de ser feliz ao máximo agora. Pastor,
Então o Senhor está dizendo que o pregador, a Bíblia está nos encorajando a toda forma de prazer que a nossa alma desejar, mesmo aquelas que estão fora dos limites estabelecidos por Deus? O pregador está nos encorajando a seguir todos os desejos, os anseios do nosso coração, é isso? Meus queridos, em resposta, eu quero que você preste muita atenção no acréscimo que o pregador faz às suas próprias palavras no final do versículo 9. É como se ele dissesse: jovem, a propósito, quase que eu me esqueço. Para que você não entenda mal as minhas palavras, e para que você aproveite o verdadeiro prazer e felicidade da vida, deixa eu te lembrar de algo importante. Final do versículo 9. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Sim, o pregador está nos ordenando a buscar alegrias e prazeres neste mundo. Mas ele ordena que nós não busquemos alegrias e prazeres fora dos limites estabelecidos por Deus. O pregador, aqui ele não fala do dia do juízo para roubar a nossa alegria de viver, mas para nós termos cautela em desfrutarmos a vida sem ignorarmos a realidade do pecado. E de que nós não podemos nos esquecer jamais daquelas palavras com as quais nos adverte o profeta Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Meus irmãos, todos nós, mas especialmente vocês, jovens, jamais devemos nos esquecer da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Nós não devemos buscar prazer e felicidade na promiscuidade, no sexo fora do casamento, nas drogas, nas músicas ou nos filmes nocivos à pureza do espírito. Jovens, ouçam isso com atenção. O que agora parece divertido e prazeroso se tornará em desastre e amargor eterno quando você se apresentar diante do Deus que julgará a sua alma. Divirta-se, seja feliz, mas lembra-te, por todas essas coisas, você prestará contas a Deus. Então, o que o pregador está fazendo é nos lembrando que nós vivemos na presença de Deus. E nós somos chamados a nos lembrar disso. Existe uma diferença muito grande em saber e viver consciente disso. Não basta saber que Deus existe. Nós precisamos viver conscientes de que Ele nos vê a cada instante. É por isso que nós precisamos nos alegrar, sim, nos prazeres dessa vida, mas à luz da eternidade. Nos lembrando que os olhos do Eterno estão sobre nós. Por isso, a aplicação é: alegra-te, mas com responsabilidade. Está escrito o seguinte nas Escrituras: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 1 Coríntios 5, versículo 10. O Deus que te vê é o mesmo que te julgará. E saiba disso. Deus, Ele não quer poupar, não quer nos impedir de desfrutarmos o bem. Pelo contrário, o Senhor quer que nós nos regozijemos na vida, mas com responsabilidade, sem usar, sem abusar das pessoas, sem destruir o nosso corpo, sem destruir a nossa alma. O dia do julgamento não é para nos impedir a alegria no tempo presente, mas é para dirigir esta alegria para a alegria verdadeira. Como o próprio pregador já nos disse em outros lugares, a alegria é um dom de Deus, e não desfrutar dela é zombar, é desprezar o presente do Senhor. Por outro lado, desfrutar destas alegrias, rompendo os limites estabelecidos pelo próprio Deus, é idolatria. Então gaste sim o seu dinheiro, mas como um bom mordomo de Deus.
Compre boas roupas, mas sem consumismo, sem ostentação. Coma e beba gostosamente, mas sem gula, lembrando-se que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ouça boa música, veja bem bons filmes, mas sempre santificando o nome do Senhor. Comece sim um relacionamento, mas somente quando você estiver pronto para assumir o casamento. Viva a vida ao máximo, mas viva de modo que Deus, o doador da vida e o grande juiz da sua alma, seja engrandecido e santificado em todas as suas alegrias. Regozije-se, mas faça isso com responsabilidade, porque por tudo isso você prestará contas ao Senhor. Regozija-te muito na bondade da vida. Regozija-te muito na sua juventude. Mas ao fazer essas coisas, lembra-te do teu Criador. Esse é o nosso terceiro e último ponto. Lembra-te do teu Criador. E para nos capacitar, para nos estimular a buscarmos a verdadeira alegria, o pregador ele nos chama para uma vida centrada em Deus. Ele nos chama a todos nós, mas especialmente aos jovens, a nos lembrarmos do nosso Criador desde cedo, antes que os dias maus venham, antes que a velhice nos debilite, antes que a morte nos sepulte. E ele começa nos fazendo lembrar do Criador com uma nova ordem. Exatamente assim, 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aqui novamente nós encontramos a palavra lembra-te. Meus queridos, como nós facilmente nos esquecemos do Criador, dos seus mandamentos, sobretudo nos dias da nossa mocidade. Isso talvez tenha sido especialmente importante, porque se o pregador é o Salomão, o filho de Davi, como nós temos crido, ele mesmo experimentou esquecer-se do Criador diante dos prazerosos dias da sua juventude. E agora está aqui o pregador velho, dizendo aos jovens, que estão no mesmo lugar que ele esteve alguns anos atrás: lembra-te do teu Criador na tua juventude. Agora notem que o pregador não diz lembra-te do teu Deus, ele diz lembra-te do teu Criador. A palavra Criador, meus irmãos, ela nos lembra que Deus foi quem nos deu tudo que nós temos. O nosso Criador é aquele que nos fez e nos deu a vida, que nos deu família e amigos. O nosso Criador fez a igreja, a sua família, na qual Ele nos recebeu e nos colocou nela como filhos e filhas, para que juntos nós nos lembremos continuamente dEle. O nosso Criador fez um mundo maravilhoso para nós vivermos e cuidarmos dele. O nosso Criador nos dá sabedoria, nos dá conhecimento, nos dá prazer. Ele nos dá boas riquezas e bens. Ele criou tudo o que nós temos. Lembre-se dele enquanto você estiver se alegrando com tudo aquilo que ele criou e te concedeu pela bondade dele. Mas o fato é de que nós sabemos disso intelectualmente, mas nós nos esquecemos muito disso na nossa vida prática, especialmente quando nós somos jovens. Não é verdade, jovens? Há muitas coisas para experimentar, muitas coisas para conquistar, um futuro brilhante para desenvolver, muitas coisas para fazer. Não sobra tempo para se lembrar do Criador. Mas jovens, crianças, adultos, idosos, descrentes, crentes, ouçam com muita atenção o que eu vou dizer. Aqui está a coisa mais importante que você precisa saber e fazer em toda a sua curta existência sobre a face da terra. Lembra-te do teu Criador, porque em breve Ele te pedirá contas por cada um dos seus dias. E não se enganem, meus irmãos,
Lembrar-se do Criador é muito mais do que pensar que Deus existe. É muito mais do que pensar nele de tempos em tempos. Lembrar-se do Criador significa conhecê-lo como ele se revela nas Escrituras, sobretudo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lembrar-se do seu Criador significa fazer dele o centro da sua vida e fazer da vontade dele o alvo da sua existência. Lembrar-se do seu Criador é conhecer e guardar os seus mandamentos. Foi isso que Deus disse aos israelitas quando os ordenou que não se esquecessem dele, lá em Deuteronômio 8, no texto que nós já lemos. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Lembrar-se do Criador, meus irmãos, é conhecer os seus mandamentos e obedecê-los todos. É amá-lo de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, isso é lembrar-se do seu Criador. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que se lembra de mim. Esse é o que me ama. E então, no restante dessa passagem, o pregador ele vai usar poderosas e diversas imagens nessa sua incansável busca para nos fazer lembrar do nosso Criador. Ele continua falando primariamente aos jovens. E ele diz: jovens, lembra-te do seu Criador antes que venham os dias maus. Lembra-te do seu Criador, versículo 12:1 ainda. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. O livro de Eclesiastes ele é brilhante porque ele equilibra a realidade dos dias felizes com a certeza de que virão dias maus, dias em que será difícil se lembrar do seu Criador. Aqui ele fala da alegria da juventude e dos sofrimentos da velhice. É sobre isso que ele está falando especificamente. A velhice, quando a pessoa não mais poderá remover a dor da carne. Esses dias maus são os anos em que o homem velho, cansado, moído pela idade dirá: já não tenho mais prazer nos meus anos. Então ele prossegue e diz: lembra-te do teu Criador, 12:2, antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. É interessante porque, embora ele tenha começado 11:7, dizendo: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol, agora o sol e a luz foram escurecidos. A primavera da vida passou. E é por isso que a velhice ela pode ser descrita como algo escuro e melancólico. E aqui ele vai descrever a velhice semelhante a uma tempestade na Palestina. As nuvens vinham do Mediterrâneo e transformavam o dia em noite, se escurecem o sol, ele diz. E então a noite é totalmente escura, a luz da lua e as estrelas ficam escurecidas. Meus irmãos, a velhice ela pode ser sim uma época de profunda escuridão na vida das pessoas. E para a maior parte de nós é. Não há espaço entre as nuvens por onde possa passar os raios de sol e trazer esperança. Nós sabemos que a velhice, ela traz um revés atrás do outro, não é verdade? Idosos caem, quebram ossos, contraem pneumonia, ouvem de um filho que se complicou com as drogas, perdem o apetite, perdem bons e velhos amigos, perdem o companheiro de muitas décadas, perdem a força e o prazer de viver. É uma escuridão após a outra. As nuvens das dificuldades vêm, trazem uma tempestade, e quando os idosos pensam que as nuvens vão se dissipar, elas se formam novamente e trazem uma nova tempestade. Por isso é que o pregador nos ordena a nos lembrar do nosso Criador nos dias da mocidade, antes que estes dias maus da nossa velhice nos apanhem. E meus queridos, creia
nesses dias, se na nossa juventude nós não tivermos alimentado a comunhão com Deus, será difícil se lembrar do nosso Criador. Mas na velhice as coisas podem ficar muito piores, jovens. É por isso que o pregador agora ele nos apresenta um quadro deprimente do declínio que acontece na velhice. A partir do versículo 3, ele vai comparar o corpo de um idoso com a casa velha se deteriorando. Então ele adverte: jovem, lembra-te do teu Criador, antes que a velhice te alcance. A partir do versículo, eu quero ler aqui do versículo 3 até o versículo 5 com vocês. Presta atenção no que está escrito. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem, os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se curvarem os teus olhos nas janelas, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar com alta voz, se levantares a voz das aves, e todas as harmoniosas filhas da música se diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite. Aqui, como eu disse, ele compara o corpo envelhecendo com a casa se acabando. Os guardas da porta são os braços de uma pessoa que agora começam a tremer. Já não podem mais proteger e sustentar o homem. Os homens fortes são as pernas, que agora fracas se curvam com a idade. Os moedores são os dentes, que é claro, nos dias do pregador, sem os modernos cuidados odontológicos que nós temos hoje, caíam quase todos. As janelas são os olhos que, antes da invenção dos óculos, ficavam ofuscados ou pela catarata ou por uma perda geral das vistas, muito cedo. E o que na nossa tradução aparece como os teus lábios, deve ser entendido como os teus ouvidos, que como portas para a rua, fecham o som que vem da rua. Estas portas, os ouvidos, ficam surdos e o som já não entra mais. Mas não só os ouvidos ficam fracos. Na velhice, chega o dia em que não puderes levantar a voz, porque as cordas vocais se enfraquecem. A insônia aborrece todos os idosos. Então, quando ele começa a conseguir dormir no final da noite, o seu sono é tão leve que ele acorda com a suave voz das aves. As filhas da música é a voz que já não tem mais tom, que não tem mais força, que já não tem mais beleza para produzir música. No versículo 5, o pregador ele continua com essa sua desanimadora, mas muito real descrição dos problemas da velhice. Ele diz: como também quando temeres o que é alto. Por acaso vocês já viram idosos subindo com alegria escadas e árvores e telhados? Não, né? Eles não gostam de subir em lugares altos. Os músculos ficaram rijos, eles perderam o equilíbrio e o medo de cair é muito grande. Mas há outros medos. Ele continua: e te espantares no caminho. Meus queridos, na velhice, assim como acontece na infância, surgem muitos medos injustificáveis. E até aqueles caminhos conhecidos pelos quais o idoso andou com segurança por toda a sua juventude, podem de repente, sem qualquer justificativa, se tornarem aterradores. Eles têm medo, sem justificativa. É mais seguro ficar em casa. E o pregador diz mais: e te embranqueceres como floresce a amendoeira. A amendoeira era uma das primeiras árvores a florescer na Palestina. Ela fica totalmente branca, de longe parecendo a cabeça de um idoso. Meus irmãos, ainda que alguns, especialmente as mulheres,
gostem de usar um Coleston, um Garnier Nutrice, quando os cabelos brancos aparecerem, saibam disso. Vocês estão ficando velhos. Nós estamos ficando velhos. Jovens, lembrem-se do seu Criador antes que o leve gafanhoto te for um peso. Antes que na velhice te venha perecer o apetite. Quando nós ficamos velhos, até a fome nós perdemos. A força física se esvai. Comer, que na juventude era um prazer, como eu me lembro, comia feito um jumento o dia inteiro. Para muitos, a velhice, o alimentar-se, torna-se uma obrigação, um enfado, porque até o desejo pelo alimento se perde e abandona os idosos. E aí o pregador ele encerra esse versículo e o restante dessa exortação, afirmando que um dia essa casa decrépita, ela vai ruir de vez. É por isso que ele exorta a cada um de nós, especialmente vocês jovens, a se lembrarem do seu Criador, antes que a morte os derrote. No final do versículo ele diz assim: porque vais para a casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. A casa eterna é uma referência ao túmulo, que é a morada derradeira dos homens neste mundo. Por pranteadores, ele se refere aos choradores profissionais que eram contratados nos velórios em Israel para que pudessem chorar o defunto. Meus queridos, a morte está vindo. Nós não viveremos para sempre. Hoje, muitos de nós somos jovens e fortes, mas nós estamos envelhecendo, nós estamos morrendo. E no versículo 6, o pregador nos apresenta o seu último antes. Ele diz: lembra-te do teu Criador, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Muito provavelmente aqui o pregador ele estava se referindo a um fio de prata que segurava suspenso no ar uma taça de ouro, onde se colocava óleo e se acendia o fogo para clarear. Seria o equivalente aos nossos modernos e luxuosos lustres de cristal. Mas em todo caso, o que ele está dizendo aqui é que algo lindo, algo precioso se quebrou. O fio se partiu, o copo caiu, a lâmpada se apagou. E da mesma forma, repentinamente, a vida se apaga para nós. Numa outra imagem, o pregador diz que a morte é semelhante a um jarro de água e uma roda usada para tirar a água do poço quebrados. Uma vez quebrados, esses elementos eles se tornam inúteis para oferecer a água doadora de vida na árida Palestina do pregador. Sem água no deserto, a vida acaba. Meus irmãos, a morte, a menos que nós estejamos vivos quando o Senhor Jesus Cristo vier, ela é inevitável para cada um de nós. Não importa o quão musculoso você seja, não importa o quão longevo você seja, não importa o quão fitness você seja, você vai morrer. Nós não podemos escapar disso. Um dia, nós morreremos e não poderemos mais nos lembrar do nosso Criador. É por isso que é urgente que nós nos lembremos do nosso Criador antes que seja tarde demais. O pregador está nos advertindo a nos lembrarmos dele antes que cheguem os dias maus, antes que a velhice nos torne decrépitos, antes que a morte venha e nos sepulte. É por isso que o pregador vai dizer: lembra-te do teu Criador, versículo 7, antes que o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu.
Meus irmãos, de acordo com Gênesis, capítulo 2, versículos 7 e 8, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Nós somos pó. E por causa do pecado de Adão e os nossos, Deus pronunciou uma maldição de que na morte nós voltaríamos ao pó. Um dia o pó do qual Deus nos fez volta à terra, o pó ao pó. E o fôlego de vida que Deus soprou em nós retornará a Deus que o deu. O pregador está nos lembrando que a vida é um dom de Deus. E na morte, Deus o toma de volta, quando a morte separa o corpo e a alma, até que aconteça a ressurreição. Então, diante desse poderoso quadro pintado pelo pregador a respeito da vida e da morte, eu concordo com um certo estudioso que disse: Eclesiastes é um dos meus livros favoritos. É um livro sobre um sujeito que deseja descobrir por que ele está vivo, porque ele foi criado. Ele tenta o conhecimento, ele tenta a riqueza, ele tenta a experiência, ele tenta de tudo. E então você corre para o final do livro para descobrir o porquê. E ele nos diz: lembra-te do teu Criador. De certa forma, isso parece uma decepção enorme, mas na verdade não é. E por que não é? Porque conhecer pessoal e salvificamente o nosso Criador, antes de virem os dias maus, antes de envelhecermos, antes de morrermos, é a coisa mais importante que nós podemos fazer. É deixar de viver somente debaixo do sol, é aprender a viver para a eternidade, para aquilo que não se perde, para aquilo que não se desfaz jamais, para aquilo que realmente importa. E por que o pregador ele falou de forma tão crua, tão intensa, sobre a realidade da deterioração do corpo e da morte? Para estimular todos nós, mas especialmente vocês, jovens, a lembrarem-se do Criador de vocês, antes que seja tarde. E aqui uma última aplicação. Jovem, lembre-se disso. Você não é imortal. Lembra-te do teu Criador agora. Apesar de saber que você irá morrer, a maioria de vocês, jovens, vivem como se fossem eternos neste mundo. Ah não, esse pecado aqui depois eu me arrependo. Ah não, isso aqui depois quando eu estiver melhor eu dou mais tempo para Deus. Ah não, isso aqui depois eu aprendo. Muitos vivem como se Deus não existisse. Como se não houvessem mandamentos a serem obedecidos. Não se preparam de verdade para o encontro com o Senhor, que pode acontecer hoje. Por isso, jovens, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você ainda tem a mente e os músculos sadios. Lembra-te das palavras com as quais o pregador encerra essa sessão no versículo 8. Leiam comigo. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade, diz o pregador. As bondosas alegrias da vida, o vigor da juventude, os muitos anos, a beleza, tudo é vapor de vapor, é bolha de sabão que existe num instante e logo desaparece. Passageira, passageira é a sua vida. Tudo é passageiro. Por isso, se lembre do seu Criador, enquanto você estiver definindo o curso da sua vida, tomando decisões importantes sobre o que você vai fazer no amanhã, tomando decisões sobre como você vai investir a força da sua juventude. Lembra-te do teu Criador enquanto você está pensando na sua profissão. Quando você pensa em namorar, lembra-te do teu Criador antes de cada uma das suas diversões e dos prazeres que você pode ter neste mundo. Teme a Deus, porque por cada uma destas coisas você precisará prestar contas ao Senhor. E se você se lembrar do seu Criador, enquanto você desfruta dessas coisas dentro dos limites que Ele estabeleceu, você vai descobrir a verdadeira felicidade.
Ao tirar o povo de Israel da casa da escravidão e os introduzir na terra de Canaã, terra de alegrias, que manava leite e mel, Deus advertiu o seu povo a jamais se esquecer dele, não deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos. Eclesiastes está nos dizendo a mesma coisa, especialmente aos jovens. Mas essa mensagem é para cada um de vocês, para cada um de nós que estamos vivos. É para você, é para mim. Lembra-te do teu Criador, antes que venham os dias maus, antes que venha a decadência da velhice, antes de sermos vencidos pela morte. Lembra-te do teu Criador, antes que seja tarde demais. Meus irmãos, para muitas pessoas, a morte é um pavor, é um terror, porque elas pensam na morte como se ela fosse o fim de todas as coisas, o fim de todas as esperanças. Mas o Novo Testamento, nele nós descobrimos que o Senhor Jesus Cristo venceu a morte e que por meio dele a vida excede a nossa experiência debaixo do sol. Mas até que a morte nos devore neste mundo, nós devemos nos alegrar em cada dia da nossa existência, sempre lembrando do nosso Criador, pois todos nós sabemos de muito mais coisas a respeito da eternidade do que sabia o pregador do Antigo Testamento. Nós sabemos, porém, ou por exemplo, que na plenitude do tempo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo morreu para a nossa salvação e ordenou que nós nos lembrássemos da sua obra redentora. No dia em que na noite em que ele foi traído, antes de morrer, o Senhor Jesus celebrou a Santa Ceia, a Páscoa com seus discípulos, e ali nós lemos, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, por vocês jovens, por vocês crianças, por vocês idosos, por você pecador, carecente de graça, de perdão e do amor de Deus. Fazei isso em memória do seu Redentor. Depois da ressurreição, o Senhor Jesus Cristo enviou os seus discípulos a nós, seus seguidores, para fazer novos discípulos de todas as nações. Então ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lembre-se, eu estou com vocês. Lembrem-se de mim. Jesus está conosco a cada dia, inclusive nos dias de trevas, inclusive quando nós chegamos à velhice e às dores, quando nós passamos por abandono e por depressão, Ele está conosco. Lembre-se disso. O Senhor Jesus diz até que nós devemos regozijarmos-nos e exultar, mesmo quando, por minha causa, diz Ele, por causa da obediência à minha palavra, vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós outros. Regozijai-vos e alegrai-vos grandemente, porque grande é o seu galardão nos céus. Por tudo isso, desde muito cedo, quando ainda jovens, devemos criar o hábito de nos alegrarmos verdadeiramente em cada dia que o Senhor nos dá, lembrando do nosso Criador e do que Ele fez por nós. Ele nos deu a vida, Ele nos deu família, amigos que nos apoiam, Ele nos dá o pão de cada dia, Ele nos dá coisas que nos alegram, Ele nos deu o seu Filho para a nossa salvação. E quando nós morrermos, o Senhor Jesus nos diz que antes da morte chegar, nós devemos nos lembrar que Ele vai nos receber na casa do Pai, que vai nos dar uma coroa de glória, e vai nos dar um reino, e nós reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Por isso, lembra-te do teu Criador, antes que seja tarde. Porque todos nós voltaremos ao pó, desde muito cedo. Nós devemos nos lembrar do nosso Criador, sustentador e redentor da nossa alma, e fazer dele o centro da nossa vida. Que Deus nos abençoe.